Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Alô, amigos do Encontro de Mídia, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, com uma grata satisfação, trazendo Marco Frade. Marco Frade é um experiente profissional que nós temos a possibilidade e o prazer de conversar hoje. Marco, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cláudio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com vocês todos que estão nos vendo no Encontro de Mídias. É uma honra estar participando deste encontro e dessa possibilidade de falar um pouquinho sobre essa profissão, que é a profissão que eu acolhi com muita determinação na minha vida. Muito legal mesmo. Você que é um mineiro raiz, me diga lá, quando ele começou até chegar hoje na Diageo? Então, comecei em Belo Horizonte, a cidade em que eu nasci. Comecei trabalhando em agência de publicidade, trabalhei em algumas agências lá e comecei já na área de mídia, e já tinha uma determinação de que essa seria a minha profissão do presente e do futuro, né, naquela época. Passei por algumas agências e quando estava trabalhando na RC Propaganda, eu recebi um convite para mudar para Brasília, para assumir o departamento de mídia em Brasília e fazer um atendimento de Caixa Econômica Federal. Naquela época eu era muito novo, tinha acabado de me formar em comunicação, mas aceitei o desafio, fui para Brasília. Me apaixonei pela cidade, pelo mercado, entender um pouco da publicidade governamental, e fiquei em Brasília por 2 anos. Retornei a Belo Horizonte, fiquei mais um ano em Belo Horizonte, pela mesma agência, e acabei tendo saudade de Brasília e voltei para Brasília, e depois fiquei em Brasília mais 11 anos. Voltei para Brasília também trabalhando em agência de publicidade, trabalhei pela Lilara, trabalhei pela Salles, e enfim, acabei indo parar num anunciante privado em Brasília, curiosamente, apesar de ter trabalhado com o governo durante alguns anos. Eu fui trabalhar como gerente de mídia na Brasil Telecom, na época em que a Brasil Telecom ainda tinha uma administração local, e peguei a transição da Brasil Telecom para o grupo Citicorp, fazendo uma transposição do que era a imagem da empresa e todo o business da Brasil Telecom, até ela ser absorvida pela Telemar, Oi Telemar, e eu fui parar no Rio, pela Oi Telemar, também na área de mídia. Fiquei 1 ano, voltei para Brasília, de novo, Brasília sempre me atraiu, pela Arteplan. Voltei a trabalhar em agência de propaganda, não me adaptei ao formato da Oi, era muito diferente do formato da Brasil Telecom, né? E voltei para a Arteplan e fiquei na Arteplan por 2 anos até ser convidado para vir para São Paulo e assumir o departamento de mídia de negócios, que é a Unicel, na Unilever, por onde fiquei 6 anos. Me mudei depois para LG, para um trabalho que era eminentemente de digital, para poder montar todo o departamento de digital da LG. Fiquei por 3 anos e estou na Diageo há 3 anos também trabalhando com mídia. Tive uma experiência com e-commerce muito forte, principalmente durante o período de pandemia, e não só e-commerce, mas CRM, dados também, que hoje faz parte do core de todo o conhecimento que um profissional de mídia deve ter. Muito legal, né? Porque você teve a possibilidade de mudanças de pilares, de empresas, de agências, e depois teve a possibilidade também de trabalhar em várias cidades diferentes, que dá uma vivência, uma experiência bastante rica, não é, Marco?
Bastante rico. Eu acho que é muito determinante encarar esses desafios, principalmente os desafios de mudança, né? Mudança de mercado, mudança de posição, uma hora na agência, outra hora no anunciante. Eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar com um veículo, mas me relaciono Uhum. muito bem com todos eles. Escuta aí, e família, como é que você tem filhos? Eu tenho dois filhos, são gêmeos, são já adultos de Legal. 24 anos. Ah, legal. Já um se formou em direito no Mackenzie e trabalha como advogado tributarista, e o outro está se formando em marketing, mas a área dele é uma área que ele achou mais interessante, que é a área de business intelligence, muito ligado à questão de performance e números. Muito legal. E você sempre carregou a molecada junto contigo? Sempre. Sempre, né? Ah, Sempre. Eu tive a oportunidade de fazer é. isso porque a minha esposa tem uma flexibilidade grande, né? Então, Hum. ela era da área acadêmica e depois ela trabalhava como nutricionista, então a Ah, gente tá. teve essa É oportunidade. é mais fácil se locomover de uma cidade para outra, né? Sim, com certeza. E nesse tempo todo, o que que você quais são 2 fatos importantes que você registra que foram fundamentais, na sua vida? É, Profissionalmente, eu acho que foi fundamental a experiência em Brasília, porque Brasília tem uma capacidade de preparar o profissional não só tecnicamente, porque você precisa entender tecnicamente, mas as bases que são essenciais para o jogo da negociação, porque você negocia o tempo todo. Então, você trabalha com contas governamentais, você tem de ter uma flexibilidade muito grande para poder entender o que é o jogo político, o que é as características técnicas necessárias para o exercício de mídia. Então, eu acho que isso me preparou bastante para Uhum. outros desafios no mercado privado. Então, eu sou muito grato a Brasília, até hoje tenho muitos amigos em Brasília, muito em função dessa possibilidade Uhum. de exercitar a flexibilidade, a compreensão, a escutativa, o jogo político. Às vezes você tem de ceder um pouco ali para poder ganhar ali na frente. Então, Brasília te dá essa possibilidade de se capacitar para isso. E a segunda, acho que o segundo fato marcante foi a vinda para São Paulo, principalmente para uma empresa que é uma empresa gigante, como a Unilever, um anunciante global, que trabalha aí em três categorias super fortes, com marcas super fortes, para poder assumir toda a área de negócios de mídia, entender mídia como negócio, né? Então, isso era fundamental porque eu tive de exercitar outras competências ligadas ao entendimento do marketing, aos planos de negócios, aos resultados de mídia que geram negócio para a companhia, e isso impulsionou muito o meu entendimento sobre a atividade como uma atividade de resultados. Então, acho que Uhum. esses são talvez os dois masterpieces que eu tenho na minha vida e na minha carreira, né? A possibilidade de ter ido para Brasília e a possibilidade de ter entrado de cara aqui em São Paulo, no mercado de São Paulo, que é um mercado extremamente competitivo e grande, numa grande companhia que me deu a possibilidade de entendimento sobre business de mídia. Eu concordo plenamente com você, porque eu acho que Brasília é um outro mundo e você tem que ter habilidades técnicas e habilidades de relacionamento muito forte para poder sobreviver e fazer um bom trabalho e ser reconhecido. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não sou como uma parte das pessoas que veem Brasília como um lugar inadequado. Eu acho que é muito, muito rico, muito interessante para o desenvolvimento de cada um dos profissionais que trabalham com comunicação. Eu também estive lá durante algum tempo, não morando lá, mas atendendo o Banco do Brasil, depois atendendo Caixa Econômica, e tive o privilégio de dar um tratamento a esses dois clientes como se fossem clientes da iniciativa privada, e fiquei muito feliz pelo tempo lá. E depois a sua passagem pela Unilever, eu acho que a Unilever é uma escola.
Eu também tive o privilégio de, nos anos 60, final dos anos 60, trabalhar na Unilever, e a Unilever e a Lintas, à época, era uma extensão da Unilever. Era uma house da Unilever e com todos os princípios de atuação na área de mídia que eram provenientes lá de fora, lá da Inglaterra. Então foi uma coisa muito legal. Então acho que essas duas experiências que você teve, eu também resvalei por elas e acho muito, muito rica. Agora, para finalizar, eu queria que você desse uma visão. Você que, ao longo do tempo, começou numa agência pequena lá de Belo Horizonte e depois colocou um pé definitivo na comunicação diferenciada que nós estamos todos vivendo hoje com a presença do digital nas nossas vidas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha que vai acontecer nos próximos 5 anos. Esse exercício de futurologia, Cláudio, eu penso que nos próximos 5 anos nós vamos ter de ampliar competências, né? Assim, hoje o modo de fazer mídia já é um modo de fazer mídia diferente, é muito granular, nós temos muitas possibilidades e todos os dias aparecem novos formatos, né? Então, a mídia digital, por exemplo, é extremamente volátil. Nós começamos fazendo banners, hoje nós já fazemos uma série de outras coisas, social media, influenciadores, conteúdo. Então, isso tudo entrou no nosso dia a dia como sendo uma necessidade muito grande, mas eu acho que a próxima fronteira dos próximos 5 anos está relacionado muito a dados, né? Com o advento do 5G, com as novas tecnologias, a questão do metaverso, a questão dos NFTs, enfim, todas essas novas tecnologias vai exigir que tenhamos muito conhecimento de dados e, principalmente, não só como coletar dados de forma correta, respeitando os usuários e consumidores, porque a legislação ela precisa preservar os usuários e os consumidores, mas como analisar esses dados e usar esses dados de forma eficiente para poder fazer negócio. E um ponto que eu defendo bastante, que eu acho que vai ser muito fundamental, é as empresas entenderem que os silos de dados não vão funcionar. Assim, não adianta eu ter meus dados, o Google ter os dados, a Globo ter os dados, e esses dados eles não se intercambiarem de forma que seja propositiva, colocando o consumidor no centro, colocando as razões do consumidor no centro para que a gente possa somar as informações que nós temos e oferecer a este consumidor a melhor solução. Aquela solução que não seja uma solução chata, que não seja aquele banner de anúncio que te persegue toda vez que você entra numa página, só porque alguma vez você pesquisou, ou uma interferência em um determinado horário que não é conveniente, ou ir contra as preferências que são as preferências do consumidor, porque o consumidor ele quer entretenimento em uma determinada hora e não quer ser importunado. Então, a publicidade e a mídia tem de deixar de ser invasiva ou uma proposição em hora não determinada para ser algo aprazível e que seja consumida de forma eficiente. E só quem vai nos entregar isso hoje e nos próximos 5 anos são os bancos de dados e as análises de dados, o compartilhamento de dados que é possível entre as empresas. A gente precisa pensar numa forma de quebrar silos e que os dados eles sejam compartilhados e intercambiáveis. Eu também acho que é por aí. Acho que o desafio é muito grande, né? Porque, como você falou, se não tiver uma ponderação e um bom senso para a utilização dessas informações todas, o consumidor vai se afastar cada vez mais. Então, acho que o desafio é grande para os profissionais que lidam com isso e tenho certeza, por aquilo que a gente tem visto ao longo do tempo, tem muitas empresas extremamente preparadas para enfrentar e conseguir fazer com que o consumidor vá mais próximo da sua marca. Bom, quero agradecer muito ao Marco Frade, foi uma alegria muito grande poder falar com você e dizer para você que torço muito aí por você ao longo do tempo, não é de hoje. E tenho certeza que você vai fazer um brilhante trabalho aí na Diageo.
Quero finalizar só dizendo que não é diferente o tempo todo na minha carreira, desde que eu era estudante, a minha admiração por vocês. Sempre foi uma admiração e fico feliz de saber que nossas trajetórias têm similaridades. Muito feliz mesmo. Marco, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar contigo. Amigos do Encontro de Mídia, muito obrigado e até a próxima.